Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora o programa Estudando as Obras de Leon Denis. Apresentação, William Jacob. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Eu sou William Jacob e estamos mais uma vez iniciando o programa Estudando as Obras de Leon Denis. No programa anterior falamos um pouco da sua biografia, contando a vida deste grande espírita que tanto contribuiu para a nossa querida doutrina. E antes de iniciarmos o capítulo 1, gostaríamos de nesse programa falar a respeito da dedicatória e da introdução. Na dedicatória, Leon Denis, numa pequena mensagem, ele diz: às almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova, que elevaram meu pensamento até as alturas luminosas onde reside a verdade, dedico estas páginas. Como todos nós sabemos, Leon Denis era um médium inspirado. Teve a companhia de grandes espíritos que o auxiliaram para que ele tivesse condições de trazer não apenas o livro Depois da Morte, que nós estamos estudando aqui na Rádio Fraternidade, mas também outras grandes obras. É claro e notório essa inspiração muito presente nas obras de Denis. Tamanha era a elevação de seu pensamento, que, aliada à evolução dos espíritos que o acompanhavam, foi responsável por trazer essas obras maravilhosas que aqui nós estamos estudando. Na introdução, Leon Denis começa nos chamando a atenção sobre o porquê da luta dos povos antigos, das grandes capitais, que hoje estão transformadas em ruínas. Qual o motivo que levou esses homens a lutar tanto? Esses homens a defender o seu povo? Esses homens a trabalhar também pela verdade da sua época? O que é que motivava essas pessoas se tudo deveria acabar num túmulo? Curioso analisar essa reflexão de Leon Denis, porque ele começa a introdução do livro Depois da Morte justamente elevando o seu pensamento até esses povos, trazendo até nós, inicialmente então, o porquê da vida, o porquê do sofrimento dessas pessoas da antiguidade. Mais adiante, Leon Denis nos convida a refletir a respeito da morte, se assim vamos chamá-la, de um ente querido. Quantos anos nós dedicamos ao amor a uma determinada pessoa, a uma pessoa que tem o nosso afeto, a uma pessoa que nós queremos bem e que nos quer bem, tantos anos ao lado de uma pessoa, para tudo terminar num túmulo. Não teria alguma coisa após o que chamamos a morte? Ou seria de fato o fim, como dizem os materialistas? E com relação a nós, Leon Denis também nos convida a refletir: e nós, para onde iremos? Também estaremos destinados ao final da existência do corpo físico, também ao final da nossa existência como um todo? Ou existe algo além do que nós chamamos morte? São reflexões que nós precisamos ter, meus amigos, porque a fé no futuro, ela vem fortalecer a nossa vontade pelo cumprimento do dever. A fé no futuro, ela vem nos fortalecer diante das dores, diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, para quem sabe que a vida do espírito é imortal, um sofrimento de alguns anos, que seja de toda uma encarnação,
se torna muito pequeno diante da imensidade que nos aguarda pela frente. Então a fé no futuro é uma força que nós temos e que fortalece a nossa fé diante dos obstáculos, diante de todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida terrena. E o Espiritismo tem um papel fundamental nessa nossa relação com a morte, nessa nossa relação com o futuro, porque o Espiritismo ele não veio apenas falar da imortalidade da alma, porque isso as religiões antigas já faziam. O Espiritismo veio provar, através da mediunidade, a imortalidade da alma. E Leon Denis, logo na introdução do livro Depois da Morte, ele cita grandes homens de ciência, como William Crookes, como Oliver Lodge, como Paul Gibier, o Coronel de Rochard, Alexander Aksakov, Myers, Alfred Russel Wallace, César Lombroso e outros. Esses homens citados eram homens de ciência. Eram o William Crookes, Oliver Lodge, eram sirs lá da Inglaterra, tinham títulos importantíssimos de grande respeito e que se debruçaram para estudar os fatos espíritas. Inclusive, William Crookes tem um livro intitulado Fatos Espíritas, onde eles estudaram com muito cuidado os fenômenos que ocorriam na época de materialização e outros mais, que vieram provar a imortalidade da alma. Leon Denis, um pouco mais adiante, ele diz uma dedicatória agora especial, quando ele escreve: é sobretudo para vocês, filhos e filhas do povo, trabalhadores cuja estrada é áspera, a existência é difícil, para quem o céu é mais escuro, mais frio o vento da adversidade, é para vocês que esse livro foi escrito. Leon Denis, ele tinha esse costume, esse hábito maravilhoso de falar aos corações. Devido às grandes dificuldades que ele enfrentou na sua infância, na sua adolescência, Leon Denis tinha um carinho muito especial pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que passam por dificuldades. Por isso ele faz questão de ressaltar que este livro é principalmente para essas pessoas em quem a vida parece ser mais difícil, em quem a luta está mais áspera. Mais adiante, Leon Denis escreve o seguinte: provando-vos que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um acaso estúpido, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-vos as perspectivas radiosas do futuro, ele fornecerá um alvo mais nobre às vossas ações, fará luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas, aliviará o fardo de vossas provações e ensinar-vos-á a não mais tremer diante da morte. Por que é que nós não tremeremos mais diante da morte? É justamente por causa da fé no futuro, ou seja, por causa da certeza que nós espíritas temos da imortalidade da alma, da continuidade da nossa existência. Mas aí cabe a nós então plantarmos boas sementes a fim de que tenhamos boas colheitas no mundo espiritual. Leon Denis mais adiante nos diz: abram-no com confiança, leiam-no com atenção, pois ele emana de um homem que, acima de tudo, quer o vosso bem. Olha o carinho todo especial que Leon Denis tinha com seus leitores. Mas ele nos faz um alerta para que nós façamos a abertura do livro com confiança e leiamos com atenção. Nós costumamos dizer que fazer a leitura de um livro como esse, Depois da Morte, escrito em 1890, ele é diferente de fazer uma leitura de um romance espírita. Não se pode ler com a mesma atenção o modo como se lê um romance e como se lê um livro como esse, Depois da Morte, um clássico do Espiritismo, como muitos outros, ou como se lê Kardec. Muitas pessoas narram até nós a dificuldade. Mas eu tenho uma dificuldade para ler obra básica, para ler os livros de Kardec, para ler os livros de Leon Denis. Mas é claro,
porque eles não são livros de ser lidos, são livros de serem estudados, o que é muito diferente. Daí talvez a nossa dificuldade. O problema não está no livro, porque Leon Denis e Allan Kardec escreviam de uma maneira muito clara, de fácil entendimento, mas que exige atenção e confiança, como nos alertou Leon Denis. E eu gostaria de acrescentar uma palavrinha a mais, para que nós abramos esse livro depois da morte com um sentimento de gratidão ao trabalho de Denis. Leon Denis, quando ele se dispunha a escrever alguma obra, ele praticamente não realizava conferências, palestras, enquanto escrevia algumas obras, porque ele se debruçava mesmo para nos trazer o que ele podia de melhor. E como ele diz, esse livro emana de um homem que, acima de tudo, quer o nosso bem. E ele finaliza a introdução de maneira maravilhosa, quando ele escreve: entre vós, muitos talvez rejeitarão nossas conclusões, apenas um pequeno número somente as aceitará. Que importa? Não procuramos o sucesso. Um único móvel nos inspira: o respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima: gostaríamos de, quando nosso envoltório usado retornar à terra, que nosso espírito imortal possa dizer: minha passagem neste mundo não terá sido estéril se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Então notemos, meus irmãos, que Leon Denis não buscava o sucesso. Se ele conseguisse consolar apenas uma alma, iluminar uma inteligência, já teria valido a pena. E nós hoje podemos afirmar que não apenas uma alma foi confortada por esse livro, mas podemos afirmar que milhões de almas foram confortadas. E que nós, nesse nosso singelo trabalho, nesse nosso esforço, possamos, de certo modo, passar alguma orientação a respeito desse livro, depois da morte, escrito em 1890 por Leon Denis. É ele que é considerado o apóstolo do Espiritismo. E então, nós agradecemos a todos os ouvintes da Web Rádio Fraternidade, e no próximo programa falaremos a respeito da doutrina secreta, no capítulo 1 do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Um abraço e que Jesus os mantenha na sua paz. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.